Bom dia, pessoal. A gente vai começar hoje uma apresentação rápida sobre o MySQL Workbench, que é a ferramenta que a gente vai usar para fazer duas coisas principais, tá? Primeira é a modelagem de um banco de dados relacional, ou seja, aquele modelo que a gente viu na última aula que fala sobre tabelas, né? Tabelas, chaves primárias, relacionamentos, chaves estrangeiras. E a outra parte que a gente vai usar ele principalmente também para fazer acesso a um SGBD, ou seja, um sistema gerenciador de banco de dados, no caso aqui o MySQL, tá? Então vamos à primeira parte que nos interessa. Como eu comentei na nossa aula presencial, a gente precisa antes de tudo ter rodando o MySQL na nossa máquina. Então aqui é um exemplo das conexões disponíveis, né? Se não tiver nenhuma na tua máquina, tu vai colocar aqui as informações de acesso, né? Rodando localmente, você vai colocar essa informação aqui, ou localhost, a senha, usuário e senha. Normalmente o usuário padrão é o usuário root, senha, aí depende do processo de instalação que você está seguindo, se a senha vai ser uma senha em branco ou uma senha que você digitar. E não pode esquecer essa senha, tá? Porque essa senha é importantíssima, dificilmente você consegue recuperar. É até possível, mas é complicado depois você recuperar essa senha para quem é iniciante. Você depois de criar a conexão, você gera aqui, ó, uma conexão aqui, você abre a conexão, estou conectado localmente. E aí no MySQL Workbench existe a opção da gente criar modelos, tá? Então aqui, ó, a opção de diagramas, tá? Então esquemas, banco de dados, enfim. Então vamos para a primeira parte, que se não me engano é essa aqui. Essa aqui é para criar tabelas. Banco, tabelas. No menu dele tem aqui, ó, menu lá em cima, tem a opção de criar novo model, né, um novo modelo. Então esse model é o que de fato a gente vai iniciar a nossa modelagem, tá? A gente não vai diretamente para o banco de dados ainda, a gente vai criar um modelo. Então nesse model a gente vai adicionar aqui, ó, um novo diagrama. Cliquei ali em novo diagrama, só voltar aqui, ó. Aqui ele criou um diagrama. E aqui a gente pode de fato fazer a nossa modelagem. Aqui no canto, né, a gente vai ver aqui, ó, que tem aqui um banco de dados chamado MyDB. Isso de fato é a instância do banco de dados, aqui a gente comentou sobre banco de dados, instâncias, etc. Então essa é uma instância de um banco de dados, onde eu posso mudar o nome dele. Vou botar aqui, ó, meu banco escolar. A gente vai usar o exemplo aqui de escolar de novo. Tá? Então aqui ele já muda, olha, como é o nome do nosso banco de dados. Aqui, das informações que tem são tabelas, views e, enfim, outros tipos de informação. A gente vai focar aqui nas tabelas, nessa disciplina toda, por enquanto. Então, a primeira opção que a gente tem aqui, ó, similar à que a gente chama de entidade, né, lá no modelo entidade relacionamento, nós temos as tabelas, como a gente já viu. Então, vou clicar e vou criar a minha tabela aqui. Obviamente é uma tabela, se eu clicar duas vezes aparecem as propriedades aqui embaixo. Eu vou chamar aqui a tabela aluno, né? Mas é somente a tabela. O que falta aí são justamente as propriedades, os atributos dessa entidade, né? Ou no modo relacional, como ele chama tabela, ou relação. Então, na verdade, aqui embaixo já aparecem as opções para a gente adicionar o que a gente chama de colunas, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, nome. É uma coisa interessante, deixa eu voltar aqui, ó. E quando eu clico pela primeira vez, olha o que ele faz. Ele já gera ID aluno do tipo inteiro, automaticamente, porque é o primeiro atributo. Meio que seguindo já aquela regra que a gente tinha comentado de chave primária, que toda relação ou tabela precisa ter uma chave primária, né? Ou seja, que tem que ser unicamente identificável dentro de uma tabela, de uma relação. Então aqui ele já cria, mas eu não vou fazer, eu vou botar um nome que não é chave primária. Eu vou colocar aqui, ó, um varchar de 200 caracteres. Ele não é chave primária. Ó. Viu? Ficou aqui azulzinho, não é chave primária. PK, viu? Ele é NN de not null, né? Ou seja, ele não pode ser nulo.
mas ele é PK. Ele não é PK. Então agora sim eu vou criar uma chave do tipo ID, o nome ID, do tipo inteiro, aí eu vou dizer que ele é o PK. Olha aí. Aí eu criei a minha chave primária depois de ter criado uma coluna normal. Não tem problema, poderia ter seguido outro script, mas é interessante você saber o que vocês estão fazendo, né? Então, e o nome não precisa ser ID aluno, tá? Pode ser qualquer nome que vocês queiram inventar para isso. Uma propriedade importante, no caso do MySQL, alguns outros bancos de dados têm também, é esse AIzinho bem aqui, ó. Esse AI significa o seguinte, auto-incremente. Então, significa que a partir do momento que você for salvar alguma coisa, né, alguma tupla desta tabela, ele vai automaticamente pegar esse número e incrementar ele. Então, se eu tenho o ID, começa com ID1, ID2, ID3, e conforme eu for adicionando alunos nessa tabela, eles vão incrementando automaticamente esses IDs, tá? Não é de inteligência artificial, é de AI, de auto-incremente, tá? Então, vou botar aqui somente aluno, vou botar aqui também matrícula. A matrícula normalmente é uma varchar, né? Pode ser um número também. E não pode ser nulo, tá? Então quer dizer que todos os campos são obrigatórios, sendo que chave primária nós temos só o ID. Perfeito? Bom, pessoal, bora continuar aqui. Então, eu vou seguir o mesmo passo que eu segui anteriormente, só que agora eu vou criar uma outra tabela, né? Eu vou chamar aqui de, aqui embaixo, olha, vou chamar ela de professor. Criar o primeiro atributo, nome, eu vou alterar, varchar 200 caracteres. Eu vou até colocar aqui CIAP. Todo professor da UFPA tem um código único que é o CIAP, pode ser a sua chave primária, tá? Então eu vou tentar seguir aqui esse padrão, parecido como se fosse o CPF, mas é o CIAP. O nome do professor. A outra tabela que eu vou criar aqui é a tabela disciplina, tá? Então, disciplina, normalmente a disciplina tem um código, eu vou deixar esse código sendo inteiro, ela tem um nome, ela tem uma carga horária, vou botar aqui CH do tipo inteiro, né, que são quantas horas ou créditos aqueles alunos, na verdade quantas horas, né, e tem a parte de créditos também, que é outra coisa do currículo, né, relacionado com a disciplina, tá? Beleza. Então, a questão agora aqui principal é como é que eu faço as relações, né? Vejam que aqui nós não estamos mais no ER, né, no entidade de relacionamento. A gente tem várias restrições do mundo relacional. Quem viu engenharia de software e diagrama de classe vai ver que são basicamente as mesmas restrições lá do mundo do diagrama de classe, porém, né, no formato de tabelas. Então aqui eu quero dizer o seguinte, a gente vai precisar ligar, por exemplo, um aluno com disciplinas. Por quê? Porque a gente quer que um aluno, né, quer dizer que quais são as disciplinas que o aluno está fazendo naquele semestre. A mesma coisa do professor. O professor ele pode ter ministrado várias disciplinas e a mesma disciplina ter sido ministrada por diferentes professores em diferentes momentos, né? Então, essas duas relações aí são N para N, né? Então, existe aqui, né, aqui embaixo, se você for no modelador, ó, ele chama aqui de N para M, né? Então, você segura de um lado, clica do outro, olha o que aconteceu, né? Então, é que ele automaticamente criou, na verdade, uma outra relação chamada aluno, has disciplina, que é o em inglês, né? Ele botou essa palavra padrão para botar dizer que o aluno possui uma disciplina, né? Eu vou botar aqui em português, eu vou dizer aluno matriculado à disciplina, tá? E olha o que acontece, é o N para N. Só que, né, o N para N na prática, ele na verdade vira duas relações 1 para N, tá? É exatamente igual ao a gente fazer uma entidade associativa
no diagrama de classes, onde acaba que aquela entidade associativa vira dois relacionamentos, um para N. A gente viu isso, né? Tá nos nossos slides lá de diagrama de classes, tá? Expliquei isso em aula para vocês. Então, aqui é exatamente igual. Mas por que eu preciso gerar uma outra entidade? É simplesmente pelo fato do seguinte, a tabela, né, ela tem que guardar informação, ou seja, a chave estrangeira. Só que, né, essa tabela ela vai ter que guardar a chave estrangeira dos dois lados. Ou seja, a cada momento que o aluno está matriculado, ele precisa guardar a informação de qual é o aluno e qual é a disciplina, né? Por isso que no N para N, essa informação aqui acaba gerando sempre, tá? N para N gera sempre uma tabela intermediária, tá? Que é justamente a tabela que guarda essas informações de um lado e do outro, tá? Eu botei aqui, eu segui o padrão dele, eu coloquei aluno, matrícula, disciplina, mas na verdade isso poderia ser chamado simplesmente matrícula. Vocês fazem matrícula no dia a dia de vocês. Retomando aqui o nosso modelo, né? A gente tem o caso aí da matrícula que a gente estava falando, que é um N para N, tá? E para ter um contraponto aqui, para mostrar como pode ser mais simples, obviamente, eu vou mostrar aquele famoso caso do endereço, né? Então eu vou criar aqui uma tabela chamada endereço, que a gente discutiu bastante. Ele vai ter lá um ID endereço. Aí eu vou botar aqui algumas informações, na verdade, ID endereço, CEP, logradouro, número, bairro, cidade. Então, aqui a gente quer dizer o seguinte, que todo usuário, seja ele professor, seja ele aluno, ele possui endereço, né? Então, nesse caso aqui, é 1 para 1, né? Ó. E aqui também, ó, 1 para 1. Então, veja o que aconteceu. Importante aqui vocês entenderem o seguinte ponto. Automaticamente foi gerada uma chave que a gente conheceu lá na aula passada, chave estrangeira, na tabela aluno e na tabela professor. Então, vocês olharem aqui, ó, a tabela aluno, né, ó, possui lá agora endereço. Cadê? Deixa eu clicar aqui. Ó, tem a coluna agora endereço e de endereço, né? Ele gera automaticamente, a gente pode alterar isso aqui. Eu posso chamar aqui somente de ID, de endereço ID. Até gosto mais assim, mas enfim. Endereço underscore ID. Então é chave estrangeira, tá até vermelhinha aqui, ó, né? Então isso aqui é uma chave estrangeira, né, para a tabela endereço. A mesma coisa aqui em professor, tá? Foi gerado também aqui, vou mudar o nome para endereço underscore ID. Então quer dizer que cada aluno possui um endereço e cada professor possui um endereço também. Então cada vez que eu cadastrar o endereço daquele aluno, ele vai ter a chave estrangeira para aquele endereço. E quando esse endereço pertencer a outra coisa que é o professor, ele vai ter o seu endereço, tá? Então ele está dizendo aqui que é um relacionamento 1 para 1, né? Quer dizer, cada endereço pertence a um professor ou aluno, né? Então são duas chaves estrangeiras criadas aí, diferentemente do caso anterior, que é muitos para muitos, né? Então aqui ele guarda a chave estrangeira de um lado. Outra informação importante é que qual é a ordem que ele guarda essa chave estrangeira? Quando eu cliquei aqui em 1 para 1, ele gerou a chave estrangeira do lado que eu cliquei primeiro. Então quer dizer que o aluno, né, ele vai guardar a chave estrangeira quando eu cliquei no endereço em seguida. A mesma coisa do professor. Se eu tivesse feito o inverso, clicado primeiro em endereço e depois em aluno, a chave estrangeira teria sido criada do lado de endereço, tá? Então, é assim que funciona o relacionamento 1 para 1, né?
Outro exemplo que eu posso dar aqui para a gente fechar essa questão dos relacionamentos é o 1 para N, né? A gente pode pensar aqui num caso onde um aluno pode ter vários telefones, né? Então eu vou criar aqui uma tabela chamada telefone. Ele vai ter um ID telefone, vai ter um DDD e vai ter um número, né? E aí, ó, a questão aqui é que agora eu quero que isso seja 1 para N, né? Que é esse bem aqui, ó. Então, eu não sei a ordem que ele vai gerar aqui, mas eu vou clicar primeiro no aluno e depois no telefone. Não era isso que eu queria. Deixa eu dar um Ctrl Z. Tá? Então, a ordem aqui é primeiro no telefone, depois no aluno. Olha aí como é que ele fez, ó. Ele gerou, né? Ou seja, eu cliquei primeiro no lado 1, no lado N, e depois no lado 1, nesse caso aqui do 1 para N, né? Então aqui, ó, em telefone, ele me gerou uma chave estrangeira do telefone para o... Então, retomando aqui nossa gravação, a gente tem agora o caso aí do 1 para N, né? Então vejam que na implementação do 1 para N, é bem claro aqui a questão da chave estrangeira, né? Então imagina o seguinte, para cada aluno ele vai ter N telefones. Então como é que vai ficar essa questão do N, né? É simplesmente eu cadastrar 1, 2, 3, 4, quantos telefones eu quiser, e cada um desses telefones tem a chave estrangeira para o aluno. No aluno, ele não guarda chave nenhuma, até porque, segundo os conceitos do banco relacional, como a gente já viu, ele não pode ter uma lista dentro de uma tabela. Ou ele tem um valor, como aqui no caso o aluno tem sim, uma coluna aqui que é uma chave estrangeira para o seu endereço, né? Ou então só pode ter um valor por vez, por coluna. Então, dentro do telefone, que é a outra tabela, ele guarda a chave para o aluno. Então, se eu quiser, em algum momento lá na frente, que já é a parte de consultas, descobrir quem são os telefones daquele aluno, é só eu buscar baseado na chave daquele aluno. A partir do momento que eu sei que é o aluno 05, eu só buscar todos os telefones cujo aluno ID seja igual a 05 e eu vou ter todos os telefones daquele aluno. Ou seja, o 1 para N funciona assim, tá? Então, 1 para N funciona com uma chave estrangeira do lado N, e do lado 1, que é o lado do telefone, ele não guarda nenhuma chave. Simplesmente essa informação do ID dele é suficiente para eu buscar o lado N dele. No lado do 1 para 1 é similar, tá? Só que, né, a gente tem aqui a garantia de que, no caso do aluno endereço, né, o aluno vai guardar o seu endereço. Ou seja, é exatamente o mesmo princípio do 1 para N, né? Só que na implementação a gente vai garantir que não vai ter N do outro lado, ou seja, que não vai ter endereços, mais de um endereço do mesmo aluno. E o N para N, como vocês estão vendo aqui, né, é baseado sempre em uma tabela intermediária. Então, sempre que eu for criar, no caso aqui a gente criou matrícula, né? Então, lembra que no início a gente queria falar sobre o professor e a disciplina também, né? Que o professor ministra a disciplina. Então, eu vou criar aqui também um relacionamento N, né? Então, eu vou vir aqui, ó, N para M, vou clicar em disciplina e professor. Então, disciplina, aí eu vou botar aqui, ó, ministrada. Disciplina ministrada pelo professor tal. Então, tá aqui, a disciplina ministrada pelo professor tal naquele semestre. Então, além de eu ter as informações das chaves, né, estrangeiras para esse N para N funcionar, eu também posso adicionar outras informações que também são necessárias, como aqui no caso, né, o professor ministrou a disciplina quando? Eu posso botar aqui qual foi o ano, né, colocar essa informação do ano aqui como se fosse um inteiro, né? Posso colocar a informação da carga horária que ele ministrou, também colocar como inteiro, né? A mesma coisa para o aluno. No N para N, como ele gera uma tabela intermediária que é exatamente o mesmo princípio da entidade associativa, a gente pode colocar aqui outras informações. Se o aluno estava matriculado na disciplina tal, né? Então,
nessa disciplina que ele fez, qual foi a nota final? Então eu posso criar aqui um atributo do tipo numérico, né? Posso usar aqui double para dizer qual foi a nota final, né, daquele aluno naquela disciplina e obviamente também questão de semestre, né, qual foi o ano, colocar esse inteiro, o semestre, enfim, outros dados, porcentagem de falta, né, N faltas, essas informações o SIGA pede para a gente registrar também por aluno, por disciplina, tá? Então só recapitulando aqui, então a gente viu aqui justamente, ó, a criação de modelos, onde, se não aparece aqui na tela com vocês, mas lá no menu superior, arquivo, novo modelo, tem opção. A partir do momento que você cria um modelo, ó, aparece essa cara aqui, essa aba, né? E nessa aba aqui você já vê aqui, ó, aqui eu já adicionei a tabelas, ele mostra o resumo, ó, tabela matrícula, aluno, ministrada, disciplina, professor, endereço e telefone, né? E aí voltando para a aba do diagrama, ó, tem aqui, ó, as tabelas, os seus atributos e os seus relacionamentos, onde eu quis focar aqui com vocês a questão das chaves estrangeiras, né, quando a gente clica. Então, você pode gerar a chave estrangeira para 1 para N, que é esse 1 para N aqui no diagrama. Você pode gerar 1 para 1, você clica de um lado e do outro, e no primeiro lado que você clica é o lado que ele gera a chave estrangeira, isso sempre, né, quando é 1 para N ou 1 para 1. A primeira entidade que você clica e depois clica na segunda para fechar um relacionamento, naquela primeira é que você gera a chave estrangeira. Então, por conseguinte, quando você vai gerar uma tabela, um relacionamento do tipo 1 para N, você deve clicar primeiro naquele lado que vai ter a chave estrangeira, ou seja, do lado N. Então, entre telefone e aluno, você clica primeiro em telefone e depois em aluno. Aí ele gera a chave corretamente, que a chave estrangeira tem que ter lá do lado do telefone. O aluno não tem chave estrangeira, né? Para eu descobrir os telefones daquele aluno, eu uso a chave primária do aluno para fazer a busca, né, em telefones baseado no relacionamento. E o N para N tanto faz do lado que você clica, porque no fim das contas ele sempre vai gerar uma tabela intermediária, né, entre os dois lados, né? Então ele vai gerar uma tabela intermediária ali, que no caso aqui depois eu renomeei para matrícula e para ministrada por relacionamento do professor com a disciplina. Perfeito? Então, essa é a primeira etapa de modelagem, vocês vão ter que exercitar isso aí bastante, criar diagramas, né, em cima de alguns modelos, exercícios que eu vou passar para vocês.